vou trazer algumas reflexões do livro A Imitação de Cristo. É um livro, um clássico da literatura cristã, e todo mundo que já tentou ler ou leu A Imitação de Cristo fala a mesma coisa, que existem palavras muito duras, mas muito verdadeiras nesse livro. Eu comprei para minha quaresma, que eu quero ler um capítulo, uma parte do livro todos os dias por 40 dias, e é claro que não dá exatamente 40, dá mais a divisão, dá acho que uns 60 divisões, mais ou menos, mas eu acredito que se eu conseguir me manter para a quaresma, eu vou acabar lendo tudo. Uma curiosidade, quem lê História de uma Alma de Santa Teresinha vai perceber que ela lia desde criança Imitação de Cristo, que São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha, que também viraram santos, criaram suas filhas na fé com a Sagrada Escritura, com São João da Cruz e com a Imitação de Cristo. E foi uma criação abençoada. Eu não vou ler o livro inteiro, a ideia é trazer alguma reflexão de cada capítulo para incentivar a leitura. No capítulo 1, da imitação de Cristo e desprezo de todas as vaidades do mundo. É o livro 1, capítulo 1. Muitos, embora ouçam frequentemente o Evangelho, sentem nele pouco enlevo, é que não possuem o Espírito de Cristo. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, deve procurar moldar sua vida a dele. Eu já quis trazer esse segmento porque uma coisa que me veio instintivamente para falar foram duas, na verdade. A primeira, o valor do terço. Tentar rezar todos os dias o terço, nem que reze rapidinho aquelas Ave Marias e Pai Nossos correndo, uma emendada na outra. Eu acho que o terço traz uma clareza muito boa. A gente começa a valorizar mais até as leituras, a missa, a confissão, enfim, ele dá uma clareza mesmo. E o segundo comentário que eu queria fazer é convidar todo mundo que está ouvindo a fazer propaganda do catecumenato ou fazer o catecumenato. Se está faltando algum sacramento para você ou para alguém que você conhece, seja o batismo, a primeira Eucaristia ou a crisma, que é a confirmação da nossa fé, vai atrás. E se não é para você, você já é crismado, tá tudo certo, posta nas redes sociais, nos grupos, quando tem catecumenato. Geralmente entre fevereiro, março, abril, é uma época de se inscrever no catecumenato e começar. Então, façam propaganda, a gente nem imagina quem do nosso convívio estava pensando, não fez algum sacramento e a gente podia fazer propaganda. Então, assim que eu li, eu pensei no terço e no catecumenato. E, de novo, se você, como eu, tá faltando algum sacramento, esse é o meu ano de fazer meu catecumenato e deixar tudo direitinho. E se você não, me batizei, fiz primeira Eucaristia, fiz crisma, não tá faltando nada, faça a propaganda do catecumenato. A gente não nem imagina quem pode ter interesse em fazer porque você postou. Porque você postou uma foto, ou um vídeo, ou um áudio nas suas redes sociais, no WhatsApp, e alguém do seu convívio viu que tem o catecumenato, né, que tem as inscrições, geralmente é antes da Páscoa as inscrições. A pessoa tem a oportunidade de fazer um sacramento e você pode ajudar essa pessoa. Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade, senão amar a Deus e só a Ele servir. Faz muito sentido ler a Imitação de Cristo depois de ler História de uma Alma, de Santa Teresinha, porque Santa Teresinha passou a vida dela lendo, desde pequenininha, Imitação de Cristo. E tem algo que faça mais sentido dessa entrega a amar a Deus do que a infância espiritual e a pequena via de Santa Teresinha? Santa Teresinha foi moldada, e a argila dela foi o barro de que é feito Santa Teresinha, ele usou um molde da imitação de Cristo, doutrinada pelos santos pais, São Luís e Santa Zélia, para, na vida adulta, escrever a história de uma alma e nos entregar a infância espiritual. E olha só, é isso, amar a Deus e só a Ele servir. Vaidade é seguir os apetites da carne e desejar aquilo pelo que depois serás gravemente castigado. Ontem mesmo, lendo História de uma Alma, Santa Teresinha faz o seguinte comentário:
que o que Jesus pede para nós vai contra instintos da natureza, porque esses instintos nos corrompem. Então, olha como faz sentido isso. A questão da vaidade ser seguir apetites da carne, que nada mais são do que instintos animais que não nos levam ao céu. E Jesus nos convidando, como seres racionais e de livre-arbítrio, a escolher o céu, a usar nossa liberdade para escolher Deus dentro da nossa ignorância / sabedoria. Vaidade é só atender à vida presente, sem providenciar para a futura. Procura desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis, pois aqueles que satisfazem seus apetites sensuais mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Tudo passa, agora eu vou fazer o meu comentário. Tudo passa, só Deus não passa. E comentando Santa Teresa d'Ávila, tudo passa, só Deus basta, que nada te aflija. Eu acho que Imitação de Cristo, depois que você lê pelo menos algumas frases de Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e Santa Teresinha do Menino Jesus, o que Imitação de Cristo te pede, os santos e doutores da igreja te ensinam na prática. E talvez uma das coisas mais fáceis que tenha, fácil vírgula, né? Fácil de entender, aplicar é um empenho que nós temos. É a pequena via, é a infância espiritual de Santa Teresinha. Só de ler o primeiro capítulo, eu diria que se você quer ajuda com a imitação de Cristo, leia a História de uma Alma. Faça um curso sobre a pequena via. Tem vários padres e freiras que vendem ou dão cursos, palestras sobre a infância espiritual, né? Sobre a ciência do amor de Santa Teresinha. Quando eu comecei a ler Imitação de Cristo, que eu acabei comprando assim por um achado realmente inspirado, eu achei a leitura pesada para ler de uma vez só. E eu achei que sim, são palavras verdadeiras, mas que podem pesar, principalmente se a gente se sentir perdido de como aplicá-las. E eu deixei Imitação de Cristo parado aqui nas minhas coisas, até começar a quaresma, e eu quero ler um segmento que dá o quê? Uma folha, 2 por dia, por pelo menos 40 dias, que é a quaresma. E eu pretendo que depois esse hábito se mantenha até eu terminar a Imitação de Cristo e as poesias de Santa Teresinha. Depois de ler História de uma Alma, Imitação de Cristo tem um contexto diferente. Não deixam de... As palavras duras, a gente quer dizer que parece difícil. Em História de uma Alma, Santa Teresinha fala: tudo o que ela está explicando parece difícil. Se abandonar em Deus parece difícil, mas ela fala parece. Parece porque vai contra a natureza animal, o instinto básico animal que nós temos. Só que uma vez que você se entrega a Deus, você cria o hábito de se entregar, de confiar, você percebe que o jugo dele é leve. E que essa seja a mensagem de esperança desse capítulo 1 do livro 1. A ideia desse áudio não é ler toda a Imitação de Cristo, é trazer algumas reflexões, um pouco do que eu estou vivendo, assim, das minhas leituras, o que a Imitação de Cristo está me dizendo hoje, e talvez esse áudio te estimule a ler a cada dia um pouquinho da Imitação de Cristo, como foi a vida de Santa Teresinha. Santa Teresinha leu a infância inteira a Imitação de Cristo. Você consegue imaginar uma criança que desde sempre, desde, sei lá, 1 ano de idade, alguém para com ela todos os dias para rezar, para ensinar uma Ave Maria, um Pai Nosso, depois de um tempo rezar um terço. E aos poucos, essa criança que não sabe ler e escrever, ela escuta Imitação de Cristo. A primeira palavra que Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face aprendeu a escrever foi céus. De tão evangelizada que essa menina foi na casa dela. Então, isso me estimulou muito a querer ler, né, na quaresma e para a vida, Imitação de Cristo, porque se Santa Teresinha, com 2, 3 aninhos de idade, já
escutava a imitação de Cristo, eu acho que nós, católicos adultos, podemos fazer doses homeopáticas da imitação de Cristo na nossa vida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.